Aleluia. Estenda uma de suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor Pai, nós oramos pela vida do nosso pastor, Pai, que vai ser o canal de Deus para ministrar sobre nossas vidas nessa noite, Pai. Que o Senhor use ele tremendamente, Pai. Que no nome de Jesus, Pai, a tua igreja receba, Pai, e que seja algo poderoso nessa noite. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Quem crê, diga amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Querido, você pode sentar, fique à vontade em nome de Jesus. Queridos, aos nossos convidados que estão nos honrando hoje, com a sua presença, talvez pela primeira, segunda ou terceira vez, quero dizer para vocês, se você ainda não tem uma igreja, não congrega em nenhuma igreja evangélica, você pode fazer dessa igreja, a sua igreja, dessa família, a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus por todos os nossos convidados que estão nos honrando nessa noite. Aleluia. Queridos, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar a palavra nessa noite. Eu creio que vai ser bênção para nossas vidas. Eu estava meditando em uma palavra há uns 2 dias atrás, a partir do momento que fizeram um desafio para nós compartilharmos a palavra aqui. Mas, queridos, hoje, na verdade, o Espírito Santo me levou para uma outra direção, uma palavra que, na verdade, mais ou menos 1 ano e meio atrás, nós já compartilhamos essa palavra na igreja, compartilhei lá no campus do Pajuçara, compartilhei aqui na sede, e eu vou estar compartilhando novamente essa palavra. Eu sei que muitas pessoas talvez ainda não ouviram essa palavra, e talvez outras já ouviram também, mas eu quero assim pedir para aqueles que já ouviram, ouvir novamente, porque eu acredito que a palavra vai trazer algo novo para você nessa noite. Amém, queridos? E essa palavra, eu lembro que um certo dia, eu estava em casa, e nesse período, queridos, eu estava passando assim um tempo difícil, muitas lutas, muita dificuldade, como todos nós passamos, enfrentamos. Mas nesse dia eu estava mesmo assim muito cabisbaixo, passando algumas situações difíceis. E nesse dia eu lembro que eu entrei para o meu quarto para me orar. E quando eu entrei ali no quarto para me orar, eu nunca esqueço dessa frase que eu falei para Deus. Eu entrei no quarto, me prostrei, comecei a chorar na presença de Deus. E a primeira frase que eu falei para Deus foi o seguinte: Pai, eu não sei o que fazer. E agora? Foi o que eu falei para Deus naquele momento de turbulência, naquele momento de aflição, de dificuldade. E quando, queridos, eu falei essa frase para Deus, eu fiquei repetindo elas algumas vezes, chorando e repetindo essa frase: Pai, eu não sei o que fazer. E agora? E chorando na presença de Deus. Foi quando eu senti, queridos, ali dentro daquele local, daquele quarto, Deus, ele começou a trazer ao meu coração o que eu deveria fazer mediante aquilo que eu estava falando para ele. Era como se Deus estivesse me dando as respostas. O que eu deveria fazer, o que eu deveria praticar, como eu deveria me mover diante daquela frase que eu falei para ele: Pai, eu não sei o que fazer, e agora? E o tema da nossa palavra é justamente essa frase: Pai, eu não sei o que fazer, e agora? Não sei se você já se deparou em situações, querido, da sua vida, que você se perguntou: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, não sei como iniciar, o que eu vou fazer, e agora? Quem pode me ajudar? Quem pode me socorrer? E se talvez você passou por momentos assim na sua vida, queridos, eu acredito que aquilo que Deus ministrou no meu coração naquele dia, naquele quarto, falando, e ali eu peguei o celular e Deus foi falando, eu fui anotando, chorando e anotando aquilo que Deus estava me mostrando, me falando o que eu deveria fazer. Eu acredito que aquilo que Deus ministrou no meu coração, talvez para muitas pessoas, ou para todas as pessoas que estão aqui, vai poder te ajudar também
em momentos da sua vida que talvez você esteja passando por situações diversas, problemas, aflições, lutas, dificuldades, em momentos que talvez você não sabe o que fazer, por onde iniciar, eu acredito que as mesmas coisas que Deus ministrou no meu coração e que me ajudaram naquele momento, vão poder ajudar você também na sua caminhada cristã, naquilo que você está vivendo. Amém, igreja? Então, a primeira coisa, queridos, que Deus ministrou no meu coração, quando eu falei essa frase para ele: Pai, eu não sei o que fazer, e agora? Foi como o Espírito Santo viesse no meu interior e falasse o seguinte: continua orando. A primeira coisa que Deus falou ao meu espírito foi: se você não sabe o que fazer, a primeira coisa a se fazer é continua orando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: orem continuamente. Aos Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele diz: perseverem na oração. Se nós fôssemos parafrasear esse texto, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando o seguinte: se as coisas estão caminhando bem, você deve orar. Porém, se o dia mal chegar, se você não sabe o que fazer, se você está enfrentando situações adversas na sua vida, também você deve continuar orando. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus ele conta uma parábola. E qual era a intenção dessa parábola? Jesus conta uma parábola aos seus discípulos para que eles pudessem orar sempre e nunca desanimar. Ele conta que em uma cidade existia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Porém, na mesma cidade tinha uma viúva, que a Bíblia diz que essa viúva ia constantemente diante do rei, pedir que ele julgasse a sua causa. Mas a Bíblia diz que por um tempo aquele rei não deu confiança para aquela mulher. Mas a mesma Bíblia diz que por causa da importunação dela, por causa da perseverança dela, o rei decidiu julgar a sua causa. Talvez você vai se encontrar em momentos, em situações adversas da sua vida, que você não sabe o que fazer, por onde iniciar. O caminho é: continue orando. Não pare de orar. Seja perseverante na sua oração. Não deixe de clamar, não deixe de pedir, não deixe de buscar, porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30, após Davi chegar de uma batalha junto com os seus soldados, eles encontraram a cidade saqueada, levaram suas esposas, seus filhos, e a Bíblia diz que ali Davi chorou amargamente. E mais, os seus soldados queriam apedrejá-lo. Diante daquela situação diversa, diante daquele problema imenso, qual foi o comportamento de Davi? A Bíblia diz que Davi manda pedir seu colete sacerdotal. Após vertir aquele colete, a Bíblia diz que Davi foi consultar o Senhor. Diante daquele problema, diante daquela situação, sem saber o que fazer, Davi vai ouvir quem? Ouvir o Senhor. Por quê? Porque é Ele que sabe todas as coisas. Ele que vai nos dar direção. Ele que vai nos direcionar aquilo que devemos fazer. Então, a primeira coisa que naquele dia, o Espírito Santo ministrou no meu coração: continua orando. Continua orando. Você não está vendo a saída? Continua orando. O teu milagre não aconteceu? Continua orando. A porta não se abriu? Continua orando. Você não viu a manifestação de Deus? Continua orando. Amém, igreja? Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: se você não viu nada acontecer, continua orando. Com mais fé, diga assim para ela: se o teu milagre ainda não aconteceu, continua orando. Amém. Segunda coisa, que foi uma experiência ímpar, pessoal, que eu tive com Deus. Ele ministrou meu coração. A segunda coisa que eu deveria fazer era: primeira, continue orando. A segunda, mantenha-se firme na fé. Em outras palavras, não desista.
Continue perseverando. Creia que vai acontecer. Porque em Hebreus capítulo 10, versículo 38 está escrito: meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Fico imaginando eu, queridos, quantas vezes nós acabamos desagradando a Deus com as nossas atitudes diante das adversidades, com o nosso comportamento diante do problema, com o nosso comportamento diante da crise, diante das aflições. Como é que nós nos comportamos? Em muitos casos, na maioria das vezes, nós desagradamos a Deus com as nossas atitudes. Porque ele diz que aquele que não tem fé não vai agradar a Deus. Interessante que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, nos mostra que devemos correr com perseverança a carreira que nos é proposta, com os olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Quando ele diz o autor e consumador da nossa fé, autor, aquele que é o líder, aquele que é o pioneiro, consumador, aquele que aperfeiçoa, aquele que completa. É como se o escritor estivesse nos falando o seguinte: quando você está perseverando na sua caminhada cristã, mesmo diante dos problemas, aquele que é o autor, que é o maior exemplo de fé, você está perseverando e ele vai aperfeiçoando a fé na sua vida. Então continua olhando para ele, que é o maior exemplo de fé, o teu autor e consumador. Amém, igreja? Mantenha-se firme na fé. Não desista, não pare, não retroceda. Porque é ele, nosso autor e consumador da fé. E eu quero declarar, querido, sobre a minha e sobre a tua vida, que você não é daqueles que retrocedem para a perdição, não, mas você é daquele que vai permanecer para alcançar a vida eterna, para alcançar o seu milagre. Amém, igreja? Eu declaro isso sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Essa foi a segunda coisa. A primeira que ele disse foi, para mim, continua orando. A segunda coisa foi, mantenha-se firme na fé. Quando o Espírito Santo me falou a terceira coisa, por um momento eu não entendi, mas anotei. Ele disse: se você não sabe o que fazer, você deve continuar orando, você deve se manter firme na fé. E terceiro, você deve chorar. Eu não entendi por que chorar, mas anotei. E depois fui pesquisar. Fui pesquisar na Bíblia, mas também em outras fontes. E aqui, queridos, tem duas linhas de pensamento. Por que chorar quando não sabemos o que fazer? A primeira linha de pensamento é uma linha de pensamento científica. Cientificamente, chorar faz bem. Por quê? De acordo com a psicóloga Ana Maria Rossi, uma especialista em estresse, o choro produz dois efeitos. O primeiro é um efeito analgésico e o segundo é um componente que provoca uma sensação de alívio semelhante à da morfina. Isso cientificamente falando. Você já parou para prestar atenção que às vezes você está triste, está cabisbaixo e às vezes você só faz chorar? Você chora e quando você para de chorar parece que você está aliviado. Quem já passou por essa experiência? Porque o choro está produzindo esses dois componentes, que vai trazer uma sensação de alívio. Isso falando cientificamente. Mas existe uma segunda linha de pensamento, que é a que eu quero me aprofundar mais aqui, que é a linha de pensamento espiritual. Por que devemos chorar quando não sabemos o que fazer? Primeiro, porque quem chora será consolado. Amém, igreja? Quem chora será consolado. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados, felizes os que choram, pois serão consolados. Certa vez alguém disse que quem não chora não mama.
Certa vez alguém falou isso, não sei quem foi. Sabe, queridos, quando um bebê, literalmente falando, ele chora, ele quer alimento, quer colo ou quer proteção. Me ouça, por favor, olha aqui para mim. Quando nós estamos chorando na presença de Deus, é como se nós estivéssemos enviando um sinal lá para cima, dizendo: Pai, eu preciso de colo, Pai, eu preciso de ajuda, Pai, eu preciso de proteção, Pai, eu preciso que o Senhor supra as minhas necessidades. É como se nós estivéssemos enviando isso para Ele. E nós estivéssemos dizendo: Pai, eu preciso do Senhor. E aqueles que choram serão consolados. Amém, queridos? Por que chorar? Porque as lágrimas que são derramadas não são em vão. Não são em vão, queridos. Salmos capítulo 56, versículo 8. Na NVT está escrito assim: conhece bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Primeiro, o Senhor conhece as tuas angústias, o Senhor conhece os teus problemas, o Senhor conhece as tuas dificuldades, o Senhor sabe o que tu está passando. Segunda coisa, Ele pega as tuas lágrimas e guarda em um jarro, em um recipiente. Fisicamente, talvez você chore e as tuas lágrimas caem no chão e se perdem. Mas no espiritual não é isso que acontece. As tuas lágrimas, elas são guardadas em um jarro. Terceira coisa, ele diz que todas elas são registradas em um livro. Existe um livro no céu que quando você chora pela tua família, está escrito lá. Que quando você chora pelo teu milagre, está escrito lá. Que quando você chora para que uma porta se abra, está escrito lá. Então, se você não sabe o que fazer, chora se for necessário na presença de Deus. Se for necessário, chora. E naquele dia que o Espírito Santo falou ao meu coração: se você não sabe o que fazer, ora. Se você não sabe o que fazer, mantenha-se firme na fé. Mas se você não sabe o que fazer, se for necessário, chora na minha presença. Por que chorar? Porque as lágrimas são sementes. As lágrimas são sementes. Salmos 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes. Enquanto você sai semeando com lágrimas, você vai ter uma colheita diferente daquilo que você está semeando. Vai ser com cantos de alegria. Vai ser de uma forma diferente. Um dia essa semente vai nascer. Se ela foi regada com lágrimas, não te preocupa, ela vai ser colhida com canto de alegria. Amém? Você pode dizer amém por isso? Você recebe isso para a sua vida nessa noite? Então, se for necessário, chore, querido. Se talvez você se encontrar em algumas situações adversas da tua vida, se for necessário, chore na presença do Senhor. Ouça-me, por favor, chore hoje, pois amanhã será um outro dia, amanhã será um novo dia, porque Eclesiastes capítulo 13 está escrito: há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Então chore hoje, porque amanhã será um novo dia para a tua vida, amém, querido? A Bíblia diz em Salmos capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se for preciso, chore hoje, mas amanhã será um novo dia para você, em nome de Jesus. Se for necessário, chore. Chore hoje. Bata no ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, diga para essa pessoa que está do seu lado: você pode até chorar hoje, mas se prepara. Amanhã será um novo dia. Você crê nisso para a sua vida? E quando eu estava ali, queridos, naquele momento ímpar com Deus, foi uma experiência, uma das maiores experiências que eu já tive com Deus. E ali, quando eu liberei aquela frase, fiquei repetindo:
Ele disse: ore, continue orando, mantenha-se firme na fé. Se for necessário, chore. Mas eu quero te falar mais. Se você não sabe o que fazer, continue esperando em mim. Ou seja, espere em Deus. Se você não sabe o que fazer, continue esperando. O salmista ele diz no Salmos 42, versículo 11: por que você está tão abatido, ó minha alma? Na verdade, ele faz essa pergunta a si mesmo, a sua própria alma. Ele diz: por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Se está abatida, se está triste, ele diz o seguinte: espere em Deus. Por quê? Porque ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e Deus meu. Se a tua alma está triste, se a tua alma está abatida, o meu conselho para você é: espere em Deus. Por quê? Porque vai chegar o tempo de louvor, vai chegar o tempo de você agradecer pelo teu milagre, vai chegar o tempo da cura, vai chegar o tempo da restauração, vai chegar o tempo do milagre na tua família. Você crê nisso? Então diga para essa pessoa: se a tua alma está triste ou abatida, espere em Deus. Amém, queridos? E a quinta e última coisa para nós orarmos. Quando eu estava ali, depois dele ter falado, espere em mim, ele diz: traga à sua memória o que te dá esperança. Traga à tua memória o que te dá alegria. Traga à tua memória o que vai fazer, o que vai te motivar a não desistir. Traga à tua memória o que vai te impulsionar a perseverar, a buscar mais, a continuar olhando para o alvo, a continuar olhando para mim. Então, o quinto direcionamento ali foi: traga à memória o que te dá esperança. Existem dezenas, centenas de coisas, queridos, que nós precisamos trazer à nossa memória. Por exemplo, traga à sua memória as promessas de Deus para a sua vida. Traga à sua memória as promessas de Deus para a tua família, para o teu ministério. Está passando por lutas, está passando por dificuldade, pare, mas traga à tua memória o que Deus prometeu para você, o que Deus tem planejado para você. Se você está passando por lutas e dificuldades, traga à memória quem Deus é. Deus é o quê? Deus é Pai. Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça e a sua fidelidade dura para sempre. Comece a encher a tua memória, o teu coração com essas coisas. Se você não sabe o que fazer, comece a trazer essas coisas na tua memória. Coisas que vão te dar esperança. Por exemplo, traga à memória os milagres que Ele já manifestou na tua casa, na tua vida. A cura, a restauração, a transformação. Comece a relembrar o que Ele já fez na tua vida, de onde Ele te tirou, os milagres que Ele fez na tua vida. Será que Ele não continua sendo poderoso para fazer outra vez, ou coisa maior do que Ele já fez no passado? Será que Ele foi só de ontem e não é de hoje? Sim, Ele foi de ontem, de hoje e de todo sempre. É o do passado, é o do presente, é o do futuro. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele pode fazer. Comece a trazer à tua memória essas coisas. Traga à memória que as tuas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para você um eterno peso de glória na eternidade. Traga à tua memória que Jesus morreu, ressuscitou, ao terceiro dia está sentado à direita do Pai, intercedendo por você. Ele é o teu advogado. Traga à tua memória, querido, Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Traga à tua memória essas coisas. Traga a memória que maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Traga a tua memória que todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Enche a tua memória, enche o teu coração com essas coisas. Se você não sabe o que fazer, continue orando. Se você não sabe o que fazer, mantenha-se firme na fé.
Se você não sabe o que fazer, se for necessário, chore. Se você não sabe o que fazer, continue esperando, porque o nosso Deus não se esquece de nenhum de nós. E começa a encher a tua mente e o teu coração com aquilo que te dá esperança. Quem entendeu essa palavra nessa noite? Aqueles que entenderam essa palavra nessa noite, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero convidar você aqui na frente. Aguenta ainda lá essa canção, por favor. Só aguenta ainda lá. Você pode vir aqui na frente. Aleluia. Você pode vir, você pode vir. O Deus que supre todas as coisas, Ele está aqui. E talvez você já se deparou em situações que você não sabe mais o que fazer, querido. Talvez você se deparou em situações que você não sabia mais para onde olhar, por onde começar. Talvez você se deparou diante de gigantes que você ficou até mesmo com medo. Sabe, queridos, o Deus que supre, Ele está aqui. Se você não sabe o que fazer, continue orando. Mantenha-se firme na fé. Se for necessário nessa noite, chore na presença dEle. Se você não sabe o que fazer, querido, continue esperando e comece a trazer à tua memória o que Ele já fez por você. Nós vamos ouvir uma canção agora. Eu queria que você, se você pode, feche os seus olhos. Se você puder fechar os seus olhos. Se você puder colocar suas mãos como se fosse receber algo, coloque para frente ela. Feche seus olhos. Por favor. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, Eu sinto muito forte a presença posso de Deus até aqui. sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será Se for necessário, chora. recompensada. O meu Deus não falha. Continua orando. Oh, oh, oh. Continua orando, pedindo. Eu posso até estar ferido, Uma hora a porta vai se abrir. nunca destruído. Eu posso ser provado, Uma hora a porta vai se abrir. aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será Ele está aqui. recompensada. E o meu Eu sinto Deus Ele aqui. não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, Começa a bater. Deus proverá. Deus proverá. Começa a bater. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Isso. Deus proverá. Vai, começa a pedir. Deus proverá. Vai. Vai. Começa a pedir, começa a buscar. A porta, ela pode se abrir. Se for necessário, rasga o teu coração. Chora se for necessário. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Isso. Ser provado Isso. para ser aprovado. Mas o amanhã virá Peça. e minha fé será Recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então Isso, peça. vem o socorro. Peça. Deus proverá.
Deus proverá. Talvez você chegou aqui sem saber o que fazer. Não vivo pela vista, não. Talvez a tua família, Vivo pela fé, então. teu casamento, esse problema no teu corpo físico, Proverá. talvez as tuas emoções. O alto então. Talvez você já pediu tanto e não conseguiu esse milagre. Ei, eu quero dizer, o Deus que supre, Ele está aqui. Ele vai suprir a tua necessidade. Quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Ele está aqui. Deus proverá. Ele está aqui. Mesmo cego me faz Ele enxergar. está aqui. Mesmo falho me faz andar Ele está aqui neste lugar. sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar. Talvez a tua alma está abatida, triste. Deus que supre está aqui neste lugar. Deus proverá. E proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Sabe o que ele Você até está aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. O meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, Deus proverá. Ei, Deus proverá. para você que tem derramado lágrimas Olhe para diante do Senhor, eu quero dizer, as tuas lágrimas, elas estão sendo colhidas. Deus proverá. Também você tem semeado com lágrimas, eu quero te dizer, te prepara. A tua colheita está chegando. Você vai colher com cantos de alegria. Te prepara para receber uma colheita com cantos de alegria. E calaba surela manás. Eu posso até estar ferido, Cantos de alegria sobre a tua vida. destruído, Cantos de alegria. Cantos de alegria. Para Cantos de alegria. Em mas nome de Jesus. minha Você que tem clamado, pedido e derramado lágrimas, eu declaro em nome de Jesus, canto de alegria sobre a tua vida.
Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz As tuas lágrimas nunca foram em vão. Nunca foram em vão. Talvez você viu e elas caíam no chão e se perdiam, mas no mundo espiritual elas estavam sendo guardadas, colhidas e registradas. Sabe quando você orava e derramava lágrimas pela tua família? Não foram em vão, elas foram guardadas. Sabe quando você chorava e pedia pelo milagre do teu corpo físico? Não foram em vão. As tuas lágrimas foram guardadas e registradas. Sabe quando você acordava pelas madrugadas pedindo: Senhor, eu preciso, e você chorava diante do Senhor? Não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Ele proverá. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. O meu Deus não falha, não. Oh, oh, oh. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá.
Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Você está diante do Senhor, querido. Você está diante da presença dele. Você foi tocado, você que foi tocado, levante suas mãos, comece a agradecer a Ele. Você que sente que foi tocado, você sente que o Espírito Santo manifestou algo na tua vida nessa noite. Sobre as águas. Muitos sonhos que pessoas aqui tinham nessa noite que estavam adormecidos. O Senhor quer ressuscitar os teus sonhos, os teus planos. Nada pode travar, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite. Mesmo o céu me faz enxergar. Me faz andar. Deus proverá. Quando a sede e a minha força se esgotar, Deus proverá. Aqueles que creem, essa música vai ser aumentada. Você vai levantar suas mãos e vai adorar. Vai adorar se você souber. Cante isso com muita fé. Deus proverá. Deus vai prover aquilo que está faltando. Deus vai fazer aquilo que você tem clamado. Deus vai fazer na sua vida. Creia. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Adore, 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 adore Ele. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Só aqueles que creem, diga: o meu Deus. Diga mais forte, diga: o meu Deus. Ele vai prover todas as minhas necessidades. Diga: o meu Deus vai enxugar as minhas lágrimas e transformar elas em alegria. Diga: o meu Deus, que eu amo, Ele vai fazer o milagre na minha família, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios. Deus vai abrir as portas que estavam fechadas. Diga: Deus vai quebrar tudo aquilo que estava parado. Diga: Deus vai fazer. Diga: Deus vai fazer. Aqueles que creem, aplauda Ele bem forte. Aplauda Ele bem forte. Glorifique, glorifica, glorifica Ele. Aleluia. Diga: o meu Deus é poderoso. Amém. Glória a Deus. Quantos foram muito abençoados aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus, queridos. Sexta-feira vai ter mais. Eu acredito que nós vamos ter uma noite de glória aqui sexta-feira. Vai ser algo poderoso. E você não pode perder a oportunidade de convidar as pessoas da sua casa, o seu vizinho, seu amigo para estar aqui. Queridos, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós não podemos querer só para nós. Nós temos que levar para as pessoas
Então que você possa fazer isso, convidar pessoas da sua família, da sua casa, os seus vizinhos para estarem aqui. E eu acredito que vai ser algo poderoso em nome de Jesus. Mas antes, querido, de nós encerrarmos, eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Que deseja dizer: Senhor, eu quero que o Senhor, Pai, transforme as minhas lágrimas, Senhor, meu choro em alegria, a minha tristeza em baile. Tem alguém nessa noite, queridos? Alguém que deseja reconciliar, dizer: Senhor, eu quero voltar para a tua casa. Tem alguém nessa noite? Amém? Não tem? Glória a Deus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, levante uma de suas mãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, Pai, por essa noite tão abençoada. Obrigado pelo louvor, pela adoração, pela palavra que foi ministrada, Pai, através do nosso pastor Romário. Senhor, obrigado por cada irmão que representa cada família, Senhor, da nossa cidade. Senhor, em nome de Jesus, que o milagre, Senhor, que a tua presença, Senhor, permaneça com cada um aqui, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça na sua vida, meu irmão, desde agora e para sempre. Eu profetizo sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a tua casa, um final de semana abençoado, cheio de milagres, cheio de portas abertas, portas se escancarando, as coisas acontecendo, as coisas dando certo para você. E se você crê comigo, diga amém! E aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Mas antes de sair, cumprimente pelo menos 7 pessoas aí em nome de Jesus.